Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos a uma aula do Sanaflix. Estamos hoje iniciando o curso de farmacologia e quando a gente pensa em farmacologia, muitas vezes é um assunto que muitos alunos não dominam da maneira que deveriam de fato dominar para levar esse conhecimento para a sua vida médica. Muita gente tem isso daqui ó, como calcanhar de Aquiles e isso daqui vai ser justamente sua grande chance de você aprender isso aqui de forma definitiva com a gente. Beleza? Então eu defini essa aula aqui principalmente com esses tópicos. Nossa proposta hoje é discutir basicamente a introdução à farmacologia junto com as propriedades gerais e a gente vai bater muito aqui na tecla dos conceitos. Uma das coisas que vocês pulam muito, que vocês acabam extrapolando, vocês acabam, na verdade, passando por cima e muitas vezes acabam não compreendendo tudo aquilo que a gente discute lá na parte de farmacocinética, farmacodinâmica. Então, hoje vamos ter uma grande oportunidade de aprender isso aqui da maneira apropriada. Beleza? Só que antes eu vou precisar que você relembre uma determinada coisa. Quando a gente estuda a farmacologia, não perca de vista de que a gente está falando o tempo inteiro de ação de substâncias químicas no corpo da gente. A gente, inclusive, vai falar daqui a pouquinho de droga, de fármaco, mas aqui eu coloquei essa situação inicial aqui. Primeiro, você vai fazer uso de uma determinada droga e quando essa droga está em contato com o seu corpo, a partir daí, como é um sistema biológico vivo, ele vai acabar pegando essa droga e tendo, na verdade, vai acabar realizando alguns efeitos, né? O corpo vai sofrer alguns efeitos que estão relacionados com o mecanismo de ação dessas drogas. E a partir daí, duas coisas distintas podem acontecer. Ou um efeito benéfico vai acabar acontecendo, ou um efeito adverso, também chamado de efeito maléfico, vai acabar acontecendo. Esse mocinho daqui, os efeitos maléficos, quando você faz uso de uma determinada droga e o seu corpo acaba metabolizando e acaba gerando um efeito ruim por conta do uso dessa droga, vai acabar gerando para a gente alguns efeitos tóxicos, e esses efeitos tóxicos, causados por esses agentes tóxicos, vão ser estudados lá pelo ramo da farmacologia chamado de toxicologia. Em contrapartida, quando a gente vai para o braço de lá, a gente está falando de drogas, de fármacos com intenção terapêutica que vão fazer efeitos benéficos nesse organismo, nesse corpo. E aí, por isso, essa droga vai ser conceituada como fármaco. E quando a gente pensa nos fármacos, a gente vai estudar essa temática dentro da farmacologia, que é o que a gente vai se debruçar ao longo desses próximos minutos e ao longo dessas próximas aulas. Mas antes, eu vou precisar que você tenha muita atenção nessa parte inicial. Ela vai ser crucial para você fazer um bom curso de farmaco. Primeiro é a parte de conceito. O tempo inteiro a gente ouve falar em droga, fármaco, e muitos autores acabam utilizando esses nomes aí como sinônimos. Mas na verdade existem algumas diferenças básicas que eu gostaria de destacar aqui para vocês. Em primeiro lugar, droga é toda e qualquer substância química que gere uma ação benéfica ou não. Ou seja, você faz a administração de uma determinada substância química, que ela vai ser chamada de droga, e a partir daí ela vai gerar uma alteração biológica no funcionamento desse organismo. A partir daí, vai ter uma intenção benéfica ou não. Se existir uma intenção benéfica, vai existir ali uma ação boa, uma ação benéfica para esse corpo, e isso daí a gente vai estudar na farmacologia. Em contrapartida, como a gente viu naquele organograma do slide anterior, se existir uma ação maléfica, um efeito adverso muito mais proeminente do que os seus efeitos benéficos, a gente vai estudar isso daqui lá na toxicologia. Não perca de vista que droga é um conceito relativamente amplo, é toda e qualquer substância química que gere qualquer alteração de funcionamento do seu organismo, tá? E de maneira geral, né, sobretudo do ponto de vista popular, quando a gente fala muito em droga hoje em dia, a gente tende a imaginar, associar com substâncias de uso abusivo, por exemplo, maconha, crack, cocaína, heroína, LSD, diversas dessas drogas que acabam muitas vezes causando dependência nesses indivíduos. O fato é que o conceito de droga é substância química que gera qualquer alteração do organismo. Em contrapartida, agora sim a gente vai entender o que é fármaco. Fármaco é toda e qualquer substância química que tem uma estrutura química conhecida. E pelo fato de ela ter uma estrutura química conhecida, os seus efeitos também são conhecidos. E a gente utiliza fármaco apenas como intenção benéfica, como intenção terapêutica. É bem verdade que mesmo quando a gente vai fazer
o uso do fármaco objetivando ter uma alteração boa, uma alteração benéfica para o paciente, muitos efeitos adversos acabam sendo utilizados. Muitas vezes esses fármacos acabam sendo tóxicos para esses pacientes. Isso daí vai depender da quantidade de fármaco que você vai estar administrando, o que tem a ver logicamente aí com a dose, com a duração do tratamento. Se o indivíduo, né, se o receptor, ele tem uma doença de base que faz aumentar a meia-vida desse fármaco, a gente vai ver em aulas posteriores o que é meia-vida, o que é concentração plasmática, que está relacionado fundamentalmente com o surgimento de efeitos adversos ou de efeitos benéficos em maior ou menor grau, certo? Outra coisa também é que, além de eu ter falado para vocês que o objetivo principal do fármaco é atingir um objetivo terapêutico, ele é atingir uma ação benéfica no corpo, muitas vezes ele pode vir a fazer alguns efeitos maléficos nesse organismo. Então, muitas vezes no decorrer do curso de farmácia, você vai me ouvir falar droga como sinônimo de fármaco o tempo inteiro, eu vou acabar mesclando essas duas nomenclaturas. Mas saiba que são coisas diferentes, são conceitos diferentes que precisa estar aí na sua mente. Vamos adiante. Quando a gente pensa em medicamento, medicamento nada mais é do que uma preparação, né, uma formulação química, em que você tem ali naquela formulação química, naquela preparação farmacêutica, o princípio ativo, que é o fármaco em questão, e uma outra substância associada a esse princípio ativo, que podem ser polímeros, podem ser açúcares, podem ser excipientes, enfim, e a partir daí os medicamentos vão estar disponíveis para a gente nas farmácias, enfim, nos hospitais, sob diversas formas. A gente tem medicamentos na forma de comprimido, na forma de cápsula, de drágeas, a gente tem também na forma de supositórios, de soluções para infusão parenteral, suspensões para uso oral, muito utilizado também lá na pediatria, a gente usa bastante, certo? Então, tudo isso daqui tem a ver com as preparações com os quais os medicamentos vão acabar sendo feitos. Por isso, o medicamento é formado por duas partes. Basicamente, o princípio ativo, que é o fármaco em si, o medicamento contém um fármaco, que é o princípio ativo, e a partir daí também uma outra substância qualquer que vai ser chamada aí de veículo ou de excipiente. Isso daqui que é o conceito básico de medicamento. Como a gente está falando que tem a ver com o fármaco, um medicamento contém um fármaco, a gente utiliza o medicamento apenas com objetivo terapêutico, apenas com o fato de tentar atingir efeitos benéficos para esse indivíduo. E, logicamente, vão ter efeitos deletérios, porque nenhum fármaco é inocente, nenhuma droga é inocente. Por mais seletiva, mais específica, por menos tóxico que um fármaco seja, ainda assim ele tem um grande potencial de causar efeitos adversos, efeitos deletérios nesse paciente. Beleza? Guardem essa informação de medicamento, porque agora vem um outro conceito que vocês acabam confundindo muito na vida diária, que é remédio. Muitas vezes você toma remédio pensando que é um medicamento e muitas vezes não é. São conceitos diferentes, embora sejam sinônimos. Primeiro, remédio, galera, é um conceito muito amplo, que pode ser tanto a ação de um fármaco, como pode ser qualquer outra coisa que não seja uma substância química. Por isso que a gente conceitua remédio nada mais como toda e qualquer ação que vai promover uma ação benéfica para um determinado indivíduo, vai fazer com que esse indivíduo acabe se sentindo bem. Ou seja, estou falando de toda e qualquer ação e não necessariamente é uma substância química que vai promover esse efeito benéfico. Eu posso estar lançando mão de outras atividades, por exemplo, fisioterapia, posso fazer uma massagem também no paciente ele se sentir melhor, uma boa conversa também. Alguns pacientes utilizam bebidas também, como uma espécie de remédio, né, como se fosse uma terapia, na verdade, para poder se sentir melhor. Chocolate, as meninas também, quando tem TPM, comem bastante chocolate, porque ela diz que é como se fosse um remédio que melhora muito a questão do humor, da ansiedade. Pois é, até chocolate também pode ser classificado aí como um remédio. Então perceba que é um conceito relativamente amplo. A gente não está falando aqui apenas de substância química com ação determinada. É toda e qualquer ação que promova um bem-estar para esse paciente. Beleza? E aí, por isso, a gente traz justamente essa máxima aqui para vocês, de que todo medicamento é um remédio, mas nem todo remédio é um medicamento. Beleza? Ficou claro isso daí? Vamos avançando, porque agora a gente tem outros conceitos também, ó. Conceito de veneno. Veneno é um fármaco
cuja ação é quase que exclusivamente deletéria, é quase que exclusivamente maléfica para esse paciente. Logicamente, a gente tem veneno de origem biológica, de origem inorgânica, enfim, mas o fato é que veneno tem o objetivo apenas de gerar efeitos deletérios nesses pacientes. Um grande exemplo que a gente utiliza muito aqui, ó, carbamatos, na verdade é um veneno de rato, que, pelo menos aqui na Bahia, a gente conhece como chumbinho. Aí, não sei na sua região como é que ele é chamado, mas aqui a gente chama de a última refeição do rato, porque o ratinho, quando ingere esse carbamato, ele acaba desenvolvendo determinadas paralisias musculares e aí acaba entrando em insuficiência respiratória posteriormente, e muitas vezes acaba morrendo. E aí o carbamato ele é classificado, logicamente, como um fármaco, porém a sua ação é quase que exclusivamente deletéria. Beleza? Aí a gente traz aí como um grande exemplo aí o carbamato em relação ao que é que vai ser o veneno propriamente dito. E aí emerge o conceito de toxina. Toxina nada mais é do que um veneno de origem biológica. E quando a gente fala de origem biológica, pode ser produzido tanto por animais quanto por plantas. Embora é bem verdade que existam também venenos de origem inorgânica, por exemplo, metais pesados, como chumbo, mercúrio, enfim, várias outras substâncias inorgânicas que podem vir a causar mal para esse paciente também. Isso daí que é o conceito de toxina, também gerando quase que exclusivamente efeitos deletérios. Beleza? Esses conceitos iniciais, galera, eu preferi até gastar um pouco de tempo nesses conceitos, porque é justamente aqui que você acaba confundindo muita coisa e você acaba não aprendendo farmacologia da maneira apropriada. Guarde esses conceitos na cabeça e no coração, porque você vai se dar bem nesse curso. Então vamos lá. Ainda para poder finalizar, tem o conceito de placebo. Você escuta aí o tempo inteiro, principalmente nos estudos, que foi realizado placebo e tal. Pois é, o que é placebo? Placebo nada mais é do que algo simulado que vai fazer com que o paciente acredite que é real e a partir daí ele vai se sentir melhor. Então, perceba que eu não estou falando aqui que não é substância química. Eu estou falando que é toda e qualquer ação, ou seja, é um remédio, né? Desde que ele seja simulado. Ele não contém um princípio ativo, mas ainda assim o paciente acredita que é real e acaba se sentindo bem. Logicamente, você pode fazer um remédio, né? Como se fosse no formato de uma pílula, de um comprimido, mas ali não tem um princípio ativo, você vai administrar para o paciente acaba se sentindo um pouco melhor e aí você vê que aquilo ali foi um placebo. Mas também podem ser todo e qualquer ações, por exemplo, procedimento cirúrgico, uma dieta, como se fosse uma mascaração de uma atividade terapêutica qualquer, e tudo isso daí pode ser classificado como placebo. Placebo não tem a ver necessariamente com substância química, tem que ser um remédio simulado, e como é remédio, é toda e qualquer ação, é um conceito relativamente amplo, beleza? E aí, como característico, o paciente tem que acreditar que é real e a partir daí ele acaba se sentindo melhor, beleza? Uma vez que a gente viu esses conceitos, agora de fato a gente vai ver algumas outras definições, saindo daquela parte de conceitos básicos e definições, vamos ver como alguns fármacos acabam agindo em relação ao corpo. A gente ainda não vai adentrar na parte de farmacocinética hoje, mas isso aqui é a preparação para você entender muito bem a parte de farmacocinética. Vamos lá, para poder fazer efeito, primeiro a natureza do fármaco tem que ser levada em consideração. Primeira coisa, forma de apresentação. A gente falou aqui o tempo inteiro de medicamento. E quando a gente pensa em formas de apresentação, de que forma esse fármaco vai estar disponível para a gente? Ora, vai estar disponível na forma de comprimido, de drágeas, de soluções para infusões parenterais, soluções orais, enfim, gases, aerosóis, várias formas que estão disponíveis para a gente precisa conhecer um pouco dessas formas de apresentação, porque a depender do público-alvo que a gente vai administrar esses fármacos, vai ser melhor utilizar um em detrimento do outro. Por exemplo, paciente que tem dificuldade de deglutir, você vai fazer um comprimido para ele poder deglutir? Logicamente não, você vai pensar em fazer uma infusão parenteral, solução de infusão parenteral, e por aí vai. Beleza? Isso daqui que a gente também vai precisar estar se ocupando. Outras coisas também, existem fármacos que estão aí sobre a forma de ácidos, de bases, e a gente precisa ter cuidado na administração, porque podem gerar alguns problemas associados. Outra coisa também é que diversas doenças fazem com que a gente precise administrar alguns metais, sobretudo metais pesados. Por exemplo, o ferro, que a gente faz muito nas síndromes anêmicas, faz reposição de sulfato ferroso, você já deve saber disso daí. O lítio também a gente precisa fazer, só que o lítio ele é interessante, que embora ele seja um íon,
Ele é um fármaco relativamente tóxico. O seu intervalo terapêutico, a gente vai ver lá na frente o que é, mas só para você ter ideia, que o intervalo entre a sua dose letal e a sua dose terapêutica é muito curto. Isso significa dizer que você não tem muito boa segurança para poder fazer doses altas do lítio. E o lítio pode gerar diversas formas de toxicidade. Só que o lítio é uma das medicações que a gente mais usa para transtorno afetivo bipolar. Então a gente precisa ter um pouco de parcimônia, um pouco de cuidado na administração do lítio, que é um metal pesado que é relativamente tóxico. Beleza? Vamos lá. Saindo da parte de natureza dos fármacos, a gente vai para tamanho dos fármacos. Ora, é de se imaginar que quanto maior é um fármaco, maior ele vai ter dificuldade em penetrar alguns compartimentos corporais. Isso é evidente. Claro que lá na frente a gente vai revisar algumas coisas de biologia, algumas coisas de membrana, de compartimentos, e você vai entender isso aqui de forma mais clara. Mas é lógico, existem fármacos muito pequenos e fármacos muito grandões, é lógico. Um fármaco pequeno que eu acabei de falar para vocês é o lítio. Em contrapartida, você tem fármacos cada vez maiores, né, com um peso molecular relativamente elevado. Por exemplo, a alteplase, que é um trombolítico. A gente vai falar mais um pouquinho da alteplase daqui a pouquinho para vocês. Mas só para vocês saberem que os fármacos têm naturezas diferentes, têm formas de apresentações diferentes e também têm tamanhos diferentes. E isso vai ser levado em consideração no momento em que a gente vai fazer essa administração. Outra coisa é que um fármaco precisa ter um encaixe perfeito em relação precisa ter um encaixe adequado em relação ao seu sítio de ligação, ao seu receptor lá na sua célula-alvo, como se fosse mesmo uma chave, uma fechadura, de forma que, se ele tem uma conformação tridimensional, que ele encaixe corretamente no receptor, tem tudo para poder fazer com que essa ligação fármaco-receptor seja feita da maneira apropriada e, a partir daí, o mecanismo de ação seja desenvolvido da maneira também apropriada. Beleza? Isso daqui que é a necessidade do encaixe adequado. Outra coisa também, o fármaco tem que ser capaz de se mover corretamente pelos diversos compartimentos corporais. Por exemplo, o compartimento intracelular, o extracelular e o compartimento intravascular, que são os três principais compartimentos que eu quero que você saiba, que são os principais aqui. Primeiro, quando você faz a administração de um fármaco, por exemplo, por via oral, você vai lá, pega um comprimido, bebe com água, quando chega lá no trato gastrointestinal, ele vai ser dissolvido e a partir dele vai ser absorvido. Vai passar pela mucosa do trato gastrointestinal até que ele chegue, ó, na corrente sanguínea. E uma vez que ele chegue na corrente sanguínea, ele vai ficar lá circulando, só que depois, se ele obedecer algumas normas, algumas regras, ele vai acabar passando para dentro do tecido. Só que para ele passar para dentro do tecido, ele precisa obedecer algumas regrinhas. Por exemplo, a gente sabe que as membranas biológicas, elas são lipoproteicas, elas não deixam passar tudo que é substância química. Então, o fármaco, para ele poder transitar livremente a partir das membranas, primeiro ele tem que ser pequeno, ele tem que ser apolar e ele não pode ter carga elétrica. Além disso, a questão também do tamanho é fundamental. A gente não tem como passar, por exemplo, um elefante por meio de uma porta pequena. É uma questão física, uma questão mecânica muito simples de se entender. Além disso, o seu formato também já foi discutido e a presença de carga elétrica. Quanto mais carga elétrica um fármaco tiver, mais difícil vai ser a sua passagem por entre as membranas e mais difícil vai ser a sua distribuição pelos diversos compartimentos corporais. Isso daqui é baseado naquelas regras que fazem com que um fármaco transite livremente pela membrana plasmática, que está amplamente distribuída no nosso organismo, já que a gente é feito de célula e tecido, basicamente. Então, quanto menos carga elétrica um fármaco tiver, mais facilmente ele vai acabar transitando por esses compartimentos, beleza? Outra coisa também, a afinidade dos fármacos. Olha, isso aqui é interessante, isso aqui é muito bom para poder explicar. Primeiro, para poder um fármaco se difundir, eu já expliquei para vocês, ele precisa obedecer aquelas regras. Para ele se difundir diretamente pelos compartimentos, passar livremente pela membrana plasmática, ele precisa ser um fármaco pequeno, precisa ser um fármaco apolar, porque a membrana plasmática, sobretudo aquela região interna da bicamada lipídica, ela é apolar e ele não pode ter carga elétrica e ele acaba se difundindo muito mais facilmente para que ele consiga chegar lá na sua célula-alvo. Ou seja, você faz a administração do fármaco, ele vai para o trato gastrointestinal, penetra a mucosa gastrointestinal, corrente sanguínea, até que ele chegue na célula-alvo. Repare que é uma canseira o fármaco percorrer todo esse caminho até chegar na sua célula-alvo. Por isso que ele precisa obedecer essas características. E quando, uma vez que ele chega nessa célula-alvo, ele vai precisar fazer ligações químicas. Claro, a gente está falando o tempo inteiro aqui de substância química. Ou seja,
dos componentes da membrana plasmática da célula-alvo e também da substância química, que é o próprio fármaco. E esses fármacos vão se ligar de diversas formas. Existem ligações mais fortes e ligações mais fracas. Uma ligação forte que eu poderia comentar para vocês são as ligações covalentes, como acontece, por exemplo, ó, quando você vai fazer a administração do AS, que é o ácido acetil salicílico, para pacientes que estão fazendo, por exemplo, profilaxia secundária de IAM, por exemplo, profilaxia secundária também de AVC isquêmico. Ou seja, esses pacientes têm mais capacidade, têm maior fator de risco de formar trombo. E aí você faz a administração do AS, e aí esse AS vai se ligar de forma covalente com essa enzima, que é a ciclooxigenase, e como ele é uma ligação praticamente irreversível, essa ciclooxigenase não é ativada, e a partir daí a agregação plaquetária fica deficiente. Por isso que o AS é um ótimo, é um excelente antiagregante plaquetário, porque ele se liga quase que irreversivelmente, por meio de ligações covalentes, com a enzima ciclooxigenase que está presente lá também nas plaquetas. Além disso, a gente tem ligações químicas relativamente mais fracas, por exemplo, ligações químicas eletrostáticas, ligações de hidrogênio, antigamente chamada de ponte de hidrogênio. Enfim, essas ligações químicas vão acabar também sendo levadas em consideração. Além disso, quando a gente sai da ideia de afinidade dos fármacos, né, em relação à questão de suas ligações químicas, a gente tem o formato dos fármacos. Isso daqui, galera, é muito importante. Eu gostaria muito da sua atenção. Se você está com sono, pausa um pouquinho o vídeo, vai tomar um café, lava o rosto, volta, porque essa parte aqui ela é fundamental. Isso aqui, ó, é justamente a nossa prática. Nossa prática diária bebe muito dessa fonte daqui. Vamos lá. Primeiro, todo e qualquer fármaco, ele é tridimensional. Ele não está ali bonitinho no plano, ele está, né, naqueles três planos direitinho, X, Y e Z, ou seja, ele é um fármaco de conformação tridimensional. Acontece que existe um fenômeno muito comum na farmacologia, que é o fenômeno da quiralidade, ou estereoisomerismo. Calma que a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Acontece que esse fármaco vai precisar se acoplar corretamente, né, de forma tridimensional no seu receptor, na célula-alvo, para que a partir daí seja gerada uma resposta, seja gerado um mecanismo de ação e a partir daí a sua resposta terapêutica, ou não. Só que isso daí precisa ser muito levado em consideração, porque nem todas as moléculas, embora elas tenham essa questão aí dessa ligação chave-fechadura, muitas moléculas, mesmo que tenham a mesma fórmula química, estruturalmente elas podem se apresentar de forma diferente, que é justamente esse fenômeno estereoisomerismo, fenômeno da quiralidade. Só um pequeno parêntese para você lembrar, isso daqui é da química lá do ensino médio. Primeiro lugar, para você ter esse fenômeno de quiralidade, você precisa ter um carbono, tá? Um carbono com as 4 valências livres, um carbono sp3, carbono saturado. A partir desse carbono saturado com as 4 valências livres, esse carbono, que é chamado de carbono assimétrico ou carbono quiral, precisa se ligar a 4 radicais ou 4 ligantes diferentes. A partir daí, cada um desse radical vai ficar em um vértice diferente e vai formar como se fosse um tetraedro. Acontece que algumas vezes, na verdade algumas não, muitas vezes, algum desses radicais acabam tomando uma posição diferente do que ele teria originalmente, ou ele acaba girando para um lado ou para o outro. É justamente o que a gente vai chamar daquela versão que gira para a direita, versão dextrógena, e se ele gira para a esquerda, versão levógena. Fecha parênteses, é só para você entender isso daqui da melhor maneira, beleza? Vamos lá, primeiro lugar, estereoisomerismo. Como eu já falei para vocês, são fato de que alguns radicais desse tetraedro aí do carbono assimétrico estarem posicionados em formas diferentes. E a partir daí, quando ele gira para um lado ou para o outro, ou está posicionado em um lugar ou outro, o que é que ele vai fazer para a gente? Ele vai assumir uma forma diferente, não o seu encaixe, que antes seria de uma forma, acaba sendo de outro, e o mecanismo de ação gerado é completamente diferente, ou a potência da ligação, a potência do mecanismo de ação gerado posteriormente vai ser completamente diferente. Te dou 2 exemplos muito comuns do que vai acontecer, e é justamente isso daqui, ó. A potência de um enantiômero, que é uma versão, é maior, a potência dele é maior do que a do outro enantiômero. Geralmente é isso daqui que vai acontecer. Te dou um exemplo clássico, um exemplo claro e muito fácil do nosso dia a dia. Por exemplo, ketamina, também chamado de cetamina. Isso aqui a gente usa muito na anestesiologia. É um anestésico dissociativo que ele tem 2 versões, né? Na verdade, ele tem 2 enantiômeros. Tem o enantiômero que é girado para a direita, ou enantiômero positivo,
e tem o enantiômero girado para a esquerda, que é o negativo. Acontece que o positivo, o girado para a direita, ele é muito mais potente e muito menos tóxico do que a versão girada para a esquerda. Só que quando a gente pega aquela ampolazinha de ketamina, aquilo ali é uma mistura racêmica. E o que é isso, Vini? Mistura racêmica nada mais é do que uma mistura dos dois enantiômeros da ketamina. Então, a gente precisa levar isso daí em consideração. Muitos estudos, inclusive, fazem uso da ketamina mais potente, é a ketamina, o enantiômero positivo, que é muito mais potente. Beleza? Isso daqui que é o fenômeno da quiralidade. Você precisa saber qual é o fármaco que você está dando, qual é o enantiômero. Se é aquele que você quer, que é mais potente, ou se é aquele outro que acaba gerando mais efeitos deletérios do que efeitos benéficos. Isso precisa estar muito claro para você. Você precisa levar isso daí na sua mente, porque isso aqui acontece muito, é um fenômeno muito comum lá da farmacologia, tá? E aí você tem diversos enantiômeros. Na ketamina funciona dessa forma. No carvedilol, que é o próximo exemplo que eu vou dar aqui para vocês, acontece um pouco diferente. O carvedilol, você já deve saber, é um fármaco da classe dos beta-bloqueadores. Acontece que ele também tem duas versões de enantiômeros. Você tem um enantiômero que é girado para a esquerda, chamado de enantiômero S, ou negativo, que ele é muito mais potente, tem muito mais potência para poder fazer o antagonismo do receptor beta do que a sua versão girada para a direita, a sua versão positiva. Ou seja, vejam que a potência com que ele vai se ligar ao receptor beta-adrenérgico e fazer antagonismo é completamente diferente. Porém, esses dois enantiômeros têm a mesma potência em relação à ligação do receptor alfa. Por isso que o carvedilol, embora ele seja da classe dos beta-bloqueadores, ele tem uma ação tanto alfa-bloqueadora quanto beta-bloqueadora. E isso tem que ser levado em consideração. Qual é o enantiômero em questão? Se é o isômero S ou o enantiômero S, que é girado para a esquerda, ele vai ser muito mais potente do que o outro, a sua outra versão, enantiômero, que é 100 vezes mais fraco, cerca de 100 vezes mais fraco aproximadamente. Isso daqui é um fenômeno muito comum que você precisa levar em consideração. E uma outra coisa, para poder a gente acabar fechando essa discussão, é que o tempo inteiro a gente vai ficar aqui discutindo interação fármaco-corpo, corpo-fármaco. E aí vem uma coisa que muitos de vocês acabam confundindo, farmacocinética e farmacodinâmica. Queria uma forma simples, boba até, mas para poder fazer você lembrar. Veja, farmacocinética, tá vendo que o Czinho aí tá destacado maior? Farmacocinética é a ação que o corpo vai fazer na droga. Já a farmacodinâmica é a ação que a droga vai fazer no corpo. Basicamente dessa forma. Lógico que farmacocinética tem várias etapas que a gente vai estudar, e a farmacodinâmica também tem várias etapas que a gente também vai estar estudando, beleza? Fique tranquilo em relação a isso. Então, quando a droga vai agir no corpo, basicamente, ou seja, os efeitos em que, na verdade, o corpo vai pegando essa droga e vai fazendo diversos processos. A ação que o corpo tem sobre a droga é a farmacocinética. E o que o corpo vai fazer, basicamente? Depois de uma via de administração bem escolhida, você vai fazer a administração do fármaco. O fármaco vai ser absorvido, vai ser distribuído, metabolizado e excretado. Tudo isso daí são coisas da farmacocinética. Farmacodinâmica são coisas, na verdade, são os efeitos em que a droga vai fazer no corpo. Por exemplo, a droga tem um mecanismo de ação, vai acabar gerando os seus efeitos benéficos e maléficos também, e diversas outras cascatas de efeitos que a gente vai estudar com calma, mas lá na frente também. Isso daqui é o cerne, é a espinha dorsal da farmacologia, daquilo que se refere à farmacocinética e à farmacodinâmica, beleza? E aí vai existir, logicamente, uma concentração no local lá do seu receptor para que ele faça o seu mecanismo de ação. Beleza, isso daqui, na verdade, é um quadro-chave, é um quadro resumo daquilo que a gente acabou discutindo aqui direitinho para vocês. Então, depois que você faz a administração do fármaco, ele vai atingir uma determinada concentração, vai acabar se distribuindo. A partir daí, ele vai ser metabolizado. Uma vez metabolizado, ele vai acabar penetrando a sua forma ativa, né, o seu princípio ativo. Vai acabar penetrando nos tecidos. E uma vez que ele penetra nos tecidos, vai ser gerado o seu mecanismo de ação e, posteriormente, ele vai ser eliminado também. Isso daqui, tá? Se você quiser, dê uma pausa no vídeo, que na verdade é como se fosse um fluxograma de tudo aquilo, na verdade é um resumo, um fluxograma resumo daquilo que quando você faz a administração de um fármaco, o que é que o corpo de um paciente vai acabar fazendo com esse fármaco. Lógico, tanto do ponto de vista da farmacocinética, quanto do ponto de vista da farmacodinâmica, tendo efeitos benéficos, efeitos deletérios, tudo isso vai ser tema das nossas próximas discussões. Beleza? Então é isso, galera.
Hoje eu vou ficar por aqui. Não esqueça de continuar assistindo esses cursos. Observem também os nossos materiais complementares que a gente está distribuindo para vocês, os resumos, os mapas mentais. Tudo isso daí vai ser fundamental para que você tenha um estudo mais completo e mais efetivo do ponto de vista didático. Beleza? Então é isso. Um grande abraço e até a próxima.